Começa agora o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando. Você que nos acompanha no canal do YouTube do Setebari e na plataforma do Spotify, programa Teologando. Que alegria poder falar com você neste momento. Hoje no programa Teologando, nós vamos estudar um tema muito importante, que é sobre vencer o medo. Vencendo o medo. Você sabia que o medo faz parte da nossa programação biológica? O medo faz parte do nosso organismo. O medo, ao ser utilizado de modo adequado, ele é protetivo. Ele é protetivo. O problema é quando o medo extrapola, quando a pessoa é dominada pelo medo de tal forma que o medo venha a se tornar uma fobia. Diante disso, o medo se torna um problema. O que a Bíblia tem a nos falar a respeito do medo? O que podemos aprender biblicamente sobre a vitória em relação ao medo? Então eu convido você a permanecer ligadinha aqui conosco na Rádio Melodia, no Spotify e no YouTube. Nós vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor, vamos pedir a sabedoria do Senhor para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos capacita e que venhamos ser agraciados pela bênção do alto. Este é o programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Você vai encontrar cursos de formações bíblicas, ministeriais, teológicas e espirituais. Além do curso de teologia, nós temos pós-graduações em liderança cristã, hermenêutica, pregação expositiva e espiritualidade. E também nós temos um curso muito rápido, de 1 mês, totalmente online, que é o curso de capelania hospitalar e carcerária. Com esse curso, você obtém a carteirinha para fazer visitas religiosas nos hospitais e também nas delegacias e presídios. O teu coração queima para levar as boas novas até os mais necessitados? Eu recomendo que você faça esse curso de capelania hospitalar e carcerária e você vai ser uma pessoa preparada para atuar nessas frentes. Programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinha aqui na rádio e também no Spotify, no YouTube. É uma alegria poder falar com você neste dia. Hoje nós vamos pensar, refletir e estudar sobre este tema, vencendo o medo. Você se considera uma pessoa medrosa? Você é uma pessoa que é dominada pelo medo ou você se considera uma pessoa que não tem medo, que enfrenta mesmo
tem total controle em relação ao medo. Vamos começar aqui a pensar a respeito de algo muito comum na humanidade. O ser humano, normalmente, o ser humano tem medo de falar em público, seja para falar em um aniversário, fazer um discurso, ou na escola apresentar um TCC, um seminário, no nosso ambiente religioso, pregar, fazer a direção e a liturgia do culto. Pessoas que sentem medo ficam mais acanhados e tímidos em relação a essas funções. E você sabia que por trás desse medo em falar em público, na verdade, esconde um outro medo? Por quê? Se você analisar, você vai perceber que ninguém tem medo de falar. Tanto é que a gente conversa. A gente conversa numa roda de amigos, a gente conversa em um almoço familiar, um churrasco entre amigos, então a gente não tem medo de falar. O que é, na verdade, o que está por trás desse medo de falar em público é o medo de errar. Todo ser humano, ele procura se proteger. Ele não quer ficar exposto, ele não quer ser ridicularizado, envergonhado, escarnecido de forma alguma. Então, ele tem medo de errar em público. E o medo, quando ele passa da normalidade, ele se torna um pavor, ele se torna uma fobia. E nós precisamos entender o medo. O medo não é maligno. O medo não é algo ruim. O medo é uma criação divina. Você sabia? Deus criou o medo e eu vou te explicar agora. O errado é o uso mal feito desse medo. O errado é o uso incorreto desse medo. O medo é natural. O medo é um mecanismo de defesa, é uma resposta fisiológica do nosso corpo. Você sabia? Deus é maravilhoso, Deus faz tudo perfeito. Imagina você no início da humanidade no meio de uma floresta, sem medo. Você iria andar de qualquer jeito, sem estar preocupado, enfrentaria cobras, leões tranquilamente, porque não teria aquele sinal de alerta, que é o medo, que te levaria a se cuidar, que te levaria a tomar certos cuidados. Então o medo, ele é uma resposta fisiológica do nosso corpo que nos prepara para lutar ou fugir. Então quando o medo se instala no nosso corpo, que é um sinal do nosso ser, isso nos prepara, nos dá adrenalina para a gente lutar ou para a gente fugir. O medo é fundamental, você sabia? Não é ruim ter medo. Na verdade, é mais prejudicial não ter medo do que ter medo. Deus é maravilhoso, Ele faz tudo perfeito. Se Ele nos criou com este lado nosso, que é o medo, é porque o medo é para nos proteger. O medo é protetivo. Mas o que é errado? O errado é o excesso. O excesso pode manifestar em nós uma fobia, um transtorno. Então, em relação ao excesso do medo que nós temos que tomar cuidado. E a Bíblia, ela é incrível. A Bíblia tem 366 mensagens que dizem sobre não temas. Porque o ser humano, ele é muito propenso, ele tem muita facilidade de ser dominado pelo medo de modo excessivo e cair numa fobia. E a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, que é o nosso alimento, que é o nosso guia, que é o nosso GPS, a Bíblia tem 366 vezes as palavras não temas. Ou seja, nós temos uma frase por dia do ano, não temas. E eu já quero liberar sobre a tua vida neste momento aqui na Rádio Melodia, no Spotify e no YouTube, esta palavra profética da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que é: não temas, descansa o seu coração, conheça a ti mesmo, saiba que é natural ter medo. O errado é ser dominado de modo excessivo por esse medo, mas é natural ter medo. E que você possa descansar no Senhor. Para cada medo seu, para cada medo do dia, o Senhor tem uma frase do dia para você: não temas,
não temas. E nós vamos ouvir uma canção e depois retornaremos com o programa Teologando, e nós vamos refletir na história bíblica de Mateus 14, do 22 ao 33, em que Pedro andou sobre as águas e teve medo e começou a afundar. Quando você é dominado pelo medo de modo excessivo, você começa a afundar, você começa a cair e começa a perder as grandes oportunidades da vida. No caso de Pedro, a vida. No caso de Pedro, o encontro com o Mestre. No caso de Pedro, a sua própria história. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor estendeu as mãos e puxou Pedro. Em meio às nossas fraquezas e limitações, podemos descansar e confiar que o Senhor sempre dará as mãos para nós e nos puxará. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. No último bloco, nós tratamos a respeito do medo, que o medo é natural, que o medo faz parte do nosso mecanismo de defesa, ele é fundamental. Agora, o problema é o excesso de medo. O excesso de medo se torna uma fobia e é prejudicial. E para cada medo de cada dia, a Bíblia tem uma frase, não temas. Na Bíblia, 366 vezes as palavras não temas aparecem. E eu quero meditar com você um texto bíblico, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33, nos conta uma história muito interessante sobre Jesus andando sobre as águas. E nessa história, Pedro teve medo. E Pedro começou a afundar. Quando ele tentou andar sobre as águas a pedido de Jesus, ele olhou para o vento, para as águas e teve medo. E devido ao medo, ele começou a afundar. Olha que interessante. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte nas ondas, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Olha que história incrível! Jesus estava em uma parte do Mar da Galileia, na região norte, quando multiplicou pães, quando multiplicou os peixes. E diante deste milagre, após alimentar 20.000 pessoas, Jesus falou para os discípulos: vão na frente, podem pegar o barquinho e vão na frente que depois eu vou me despedir da multidão e depois eu vou. E os discípulos obedeceram, entraram então no barquinho e foram atravessar o Mar da Galileia, que na verdade não é propriamente um mar, mas devido ao tamanho, imagina, 14 quilômetros por 21 quilômetros, muito grande. Além disso, há ondas devido ao ar quente
que vem do deserto, por estar abaixo do nível do mar Mediterrâneo, é como uma panela de pressão. Ventos quentes vêm, batem com as águas do mar da Galileia e formam ondas altíssimas. E é comum em Israel se referir ao mar da Galileia como um mar, mas na verdade é um lago, um grande lago. E eles então começam a atravessar o mar da Galileia, isso finalzinho da tarde, e Jesus despede da multidão e Jesus sobe no monte e vai orar. E Jesus continua orando até de madrugada. Jesus permanece sozinho com o Pai. Enquanto isso, os discípulos estão a atravessar o mar da Galileia, possivelmente indo para outra região, o lado de Cafarnaum. E o que vai acontecer? Os discípulos são atingidos por uma tempestade. Uma tempestade vem, cai sobre o mar da Galileia. E os discípulos eram experientes, eram pescadores. Alguns eram pescadores, outros não. Eles tinham experiências em alto mar, em pescas, em lidar com tempestades, mas essa tempestade era diferente. Era uma tempestade muito forte, ao ponto que ventos fortíssimos balançavam o barco, ondas altíssimas, uma tempestade caindo sobre eles. Eles tinham um grande medo, eles tiveram um grande medo. Até que Jesus sai do monte, vem andando, desce do monte, passa pela praia e vem andando sobre as águas e vai em direção a eles. Quando eles veem um ser andando sobre as águas, eles não imaginaram que aquele ser fosse Jesus. Eles pensaram, é um fantasma, e ficaram com medo. E Jesus se aproximou, e quando Jesus se aproximou, Pedro, mais impulsivo, audacioso, mais corajoso, olha só que incógnita, o mais corajoso foi aquele que teve medo. Por quê? Coragem, na verdade, não é ausência de medo. Coragem é caminhar apesar do medo. O medo, ele faz parte do nosso ser, é biológico. Agora, a coragem é você caminhar, continuar, enfrentar apesar do medo. E Pedro sempre foi corajoso, isso é fato. Pedro é Pedro. Pedro foi aquele que disse, deixa comigo que eu vou pregar, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja na festa de Pentecostes. Ele pregou um sermão de 15 minutos e 3.000 pessoas foram salvas. E Pedro então falou, se é o Senhor, manda eu ter contigo. Esse Pedro é Pedro mesmo, viu? E aí Jesus falou, então vem Pedro, pode vir. E Pedro foi. Acredita se quiser, Pedro foi. Pedro andou sobre as águas, mas aí Pedro começou a olhar para o vento. Imagina, era 3 da manhã, 3 da madrugada. Ele começou a olhar para o vento forte batendo sobre eles, as ondas do mar, e ele teve medo. O texto vai dizer isso. Ele olhou para o vento e as águas do mar e teve medo. Aí, por ter medo, ele começou a afundar. Jesus vai, estende a mão, o puxa e os dois entram para o barco. No mesmo instante, a tempestade acabou, as ondas se acalmaram, o vento cessou e Jesus aproveita para dar uma lição. Porque o evangelho verdadeiro é aquele que nos anima, mas também é aquele que nos corrige. O evangelho verdadeiro é aquele que nos encoraja, mas também nos exorta. E Jesus vai e exorta os discípulos. E Jesus fala o seguinte, olha, veja bem, vocês são homens de pequena fé? Por que vocês duvidaram? E aí os discípulos, diante desta exortação e deste milagre incrível, os discípulos disseram, realmente o Senhor é o Filho de Deus. E começaram a se alegrar e teve ali um momento de adoração ao grande mestre. E esse texto nos ensina esta grande verdade, vencendo o medo. E nós podemos ver aqui nesta passagem, olha só o problema do medo em excesso. O medo é provocado, porque o medo dos discípulos foi acionado pela tempestade. Então você também, você passa por problemas, recebe uma notícia do médico, recebe uma informação negativa e o medo é despertado, o medo é provocado. Outra lição é que o medo maximiza os problemas. Eles estavam enfrentando uma tempestade e eles viram Jesus andar sobre as águas e disseram, é um fantasma. O medo faz a gente ver coisa onde não tem coisa.
O medo faz a gente maximizar os problemas. Você sabia que 90% do que imaginamos não vão acontecer? E o medo nos leva a acreditar que algo é muito mais crítico do que realmente ele é. E o medo puxa para baixo. Você sabia? Pedro teve medo, começou a afundar. O medo puxa a pessoa para baixo. Às vezes era para a pessoa já estar pregando, mas o medo não deixa a pessoa pregar. Já era para a pessoa estar liderando, mas o medo não deixa. Era para a pessoa estar casada, mas o medo não deixa. Era para a pessoa estar dirigindo o carro. Tirou a carteira de habilitação, mas o medo não deixa dirigir o carro. Então o medo puxa para baixo. Mas a coragem, a unção, a graça do Senhor nos puxa para cima e que possamos ouvir a direção do Senhor para nós. Ok? Setebari, educação teológica com excelência. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Muito bem, você está ligadinho aqui no programa Teologando, na Rádio Melodia, no Spotify e no YouTube. Hoje com um tema muito especial que é sobre vencer o medo. Vencendo o medo com base na história de Mateus 14, do 22 ao 33, que nos fala que Jesus andou sobre as águas. E eu vejo 3 lições neste texto. Primeiro, quer vencer o medo? Primeiro, ouça as palavras de Jesus. Ouça as palavras de Jesus. Exatamente. Olha só, Mateus capítulo 14 e o versículo 27 nos diz assim: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Olha só, os discípulos estavam em alto mar, 3 horas da manhã, tempestade, ondas altíssimas, ventos fortíssimos. Eles estavam com medo, é natural. Assim é você recebeu um convite, uma oportunidade, uma proposta, você recebeu um direcionamento e o medo se instalou porque é muito mais do que você estava a esperar, a imaginar, ou muito mais do que você já fez até aqui e até agora. E os discípulos também sentiram medo, porque eles estavam a vivenciar uma experiência nova ou uma experiência anormal do que da normalidade que eles tinham como costume ao enfrentar viagens em alto mar. Mas diante de tantas lutas que enfrentamos, nós precisamos saber que voz estamos a ouvir. E precisamos distinguir a voz do Mestre em meio a tantas vozes. Você sabia que hoje nós somos bombardeados por muitas vozes? Tem tantos palpites, tem tantas propostas, tem tantas falas e precisamos de fato saber e reconhecer a que voz nós vamos parar para ouvir. O medo muitas vezes nasce de vozes externas, como os problemas, as notícias ruins, opiniões de outros, e não podemos atentar a essas vozes externas, sabe? Que venhamos filtrar o que vemos, que venhamos filtrar o que ouvimos e que venhamos combater certas coisas para não se instalarem no nosso coração. O medo muitas vezes nasce de vozes internas, ansiedade, depressão, pensamentos excessivos e repetitivos, lembranças negativas e traumas, e que possamos então guardar o nosso coração em relação a tudo isso, para que possamos de alguma forma
é ouvir tão somente a voz de Jesus, a voz do Mestre. E é interessante nesse texto que o Mestre, no versículo 27, o Mestre vai dizer justamente o seguinte: não tenham medo. Então, quem sabe você está diante de uma grande oportunidade de emprego, uma grande oportunidade ministerial, um convite para pregar ou um convite para assumir uma liderança, e o medo bateu no seu coração. Mas Jesus diz a você neste dia: não tenha medo. E Jesus disse aos discípulos: coragem, sou eu. E Jesus diz para você: coragem, sou eu estarei com você. Quando você for pregar, quando você subir naquele altar, o Senhor Jesus vai estar com você. Quando você casar, Ele vai estar contigo diante do altar, ao dizer sim para o seu futuro cônjuge. Quando você assumir essa liderança e liderar, Jesus vai estar com você para te capacitar, te habilitar, te fortalecer, te encorajar. Quando você estiver diante desta nova situação, este novo desafio que foi colocado diante de você, com essa proposta profissional, com esse convite profissional, saiba que Jesus estará com você. Então, não ouça vozes que te puxam para baixo, mas que você possa ouvir as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus para você neste dia são essas: não tenha medo, coragem, sou eu. A segunda lição que eu vejo nesse texto, a primeira é: ouça as palavras de Jesus. E a segunda lição que nós temos é: atenda às ordens de Jesus. O versículo 29. O versículo 29 vai nos dizer o seguinte: venha, respondeu Jesus. Olha que interessante. Pedro olhou e falou: se é tu mesmo, mestre, me manda eu ter contigo. E Pedro. E Jesus falou: então venha. Quer vencer o medo? Atenda às ordens de Jesus, porque muitas vezes Jesus há de nos convidar para fazer algo que é justamente para vencer o medo, para desafiar o medo. Porque o medo em excesso, ele quer nos paralisar. O medo em excesso, ele quer nos proteger de tal forma que ele vai nos colocar dentro de uma situação que venhamos ficar confortáveis. E com isso vai nos paralisar. Mas nós precisamos saber usar, sabe? Precisamos saber usar este mecanismo de defesa com equilíbrio, para que possamos avançar quando é necessário avançar. E a ordem do Senhor para nós nesses últimos dias é esta: avance. Avance apesar do medo, avance apesar da dúvida, avance apesar da insegurança, avance. Atenda às ordens de Jesus. E Pedro atendeu. Pedro respondeu à voz de Jesus. Mas, mesmo no caminho, na missão, no cumprimento, na obediência, Pedro se desviou o olhar e olhou para a onda e para o vento e começou a afundar. Que nós, diante do cumprimento do propósito, na realização das ordens do Senhor Jesus, que nós não venhamos desviar o olhar dele, que venhamos sempre estar com os olhares fixos em Jesus, que não venhamos desviar a nossa vida em relação ao propósito que Deus tem para nós. O medo, ele tem esta particularidade de nos paralisar, mas a ordem do Senhor é que venhamos avançar. Então, se você pensou em parar, em desistir, esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você avance, é que você continue, é que você venha prosseguir. Esta é a vontade do Senhor para a sua vida. Vencendo então o medo, primeiro, ouça as palavras de Jesus. Segundo, atenda às ordens de Jesus. E terceiro e última lição: ao lidar com novas dificuldades, peça ajuda a Jesus. Olha só o versículo 30. O versículo 30 vai nos dizer o seguinte: mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me!
Então Pedro, ele aceitou o novo desafio. Ele falou, eu vou andar sobre as águas também. Imagina, é algo sobrenatural, é algo que foge da normalidade. Ele aceitou o novo desafio. E você, quem sabe, está diante de um desafio que você aceitou, diante de um convite que você atendeu, diante de uma posição profissional que você acatou, mas as dificuldades surgiram. E assim como as dificuldades surgiram para Pedro, Pedro começou a afundar, era novo para ele, ele viu tudo aquilo, olhou e começou a afundar. Mas ele tomou uma atitude assertiva. Ele clamou a pessoa certa, ele clamou a Jesus: Mestre, salva-me. Que você, ao lidar com novas dificuldades, peça ajuda a Jesus. E Jesus vai lhe ajudar, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça, vai lhe dar unção, vai lhe dar poder, vai lhe dar discernimento, vai lhe dar condições para realizar todas as coisas que forem precisas. Os problemas sempre vão surgir, isso não podemos nos enganar e nos iludir. Os problemas estão aí, os problemas sempre vão surgir. Que diante das lutas, que venhamos pedir a ajuda de Jesus. Isso fala de dependência, sabe? A gente ter uma dependência do Mestre, ter uma dependência do Espírito Santo, ter uma dependência de Deus, porque nada somos e Deus é tudo sobre todos nós. E na dependência do Senhor é certo que venceremos. Portanto, esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, nos ensina sobre vencer o medo, vencendo o medo. Primeiro, ouça as palavras de Jesus. Segundo, atenda às ordens de Jesus. E terceiro, ao lidar com novas dificuldades, peça ajuda a Jesus. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Muito bem, você está ligadinho aqui no programa Teologando. Hoje nós refletimos a respeito de um tema muito importante: vencendo o medo, com base no milagre, na ação sobrenatural que Jesus realizou ao acalmar uma tempestade e andar sobre as águas e trazer bonança para o barquinho dos discípulos. Que você venha receber essa mensagem no seu coração e saiba que Jesus vai acalmar o seu mar, vai acalmar a sua existência e o seu barquinho estará seguro e protegido por aquele que não dorme, por aquele que tem todo o poder em suas mãos. Nós estamos a finalizar o programa Teologando, é uma alegria poder estar com você, é uma alegria contar com a sua audiência. Peço que você indique o programa Teologando, converse com seus amigos, conhecidos e familiares a respeito do como é bom ouvir o programa Teologando na Rádio Melodia. Também pesquisa no Spotify, programa Teologando tem esta edição e tem outras, e você vai poder revisar outras edições. Temos também no YouTube, dá para você ouvir enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver fazendo alguma atividade em casa, e dá para você também acompanhar pelo YouTube. Este é o programa Teologando, eu sou o professor e pastor Anderson Alexandre, é uma alegria estar com você. Convido você a seguir nossa rede social, Instagram, Setebari Teologia e também PR Anderson Alexandre. Que Deus te abençoe e até mais com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando.